comecei a gravar. Vou ver alguma forma de disponibilizar isso para vocês também, tá? Essa gravação. Bem, para começar, eu vou me introduzir um pouco, né? Esse aqui é meu LinkedIn. Quem quiser ir seguir, pode me seguir. Como está dito aqui, né? Trabalho com engenharia de sistemas embarcados, basicamente nessa parte de desenvolvimento de hardware, firmware e software. Quer dizer, firmware e hardware para microcontroladores, sistemas microprocessados e coisas do tipo. Aqui no Criace, a gente trabalha mais focadamente com internet das coisas, né, com alguns microcontroladores como o ESP32, Raspberry Pi e afins. Hoje, o que a gente vai fazer, né? Agora começando a aula de fato. A gente vai fazer uma plaquinha de desenvolvimento. Vou dar o spoiler aqui para vocês. E já de antemão também, eu quero que vocês baixem o KiCad, né? Basicamente você vir aqui no Google, escrever KiCad, ou KiCad, né? Não sei como se pronuncia. E tem aqui no site oficial deles. É open source, né? Então, não tem problema vocês baixarem. E também ele roda em qualquer plataforma. Já testei em vários computadores, do mais fraco ao mais forte, e ele funciona direitinho. Tá, eu vou começar aqui dando uma introdução sobre o que é o KiCad, né? O KiCad. KiCad ele é uma plataforma de desenvolvimento de placas de circuito impresso, como o João falou, PCB e PCI são a mesma coisa, né? É só porque PCB é o termo em inglês, é o termo mais utilizado, né? Printed Circuit Board. E o KiCad, ele é mantido por uma comunidade, né? Ele é bem antigo já, né? Ali no início dos anos 2000. Ele já está na versão 9.6, 06. Deixa eu permitir aqui. E basicamente você consegue fazer sua placa PCB, né? Você consegue fazer todo o design ali, fazer a verificação de regras elétricas. Aí vocês clicam aqui em baixar, tá? Só para lembrar para vocês baixarem o programa que a gente vai utilizar hoje. E existem alguns outros programas que fazem isso, né? Um programa pago que eu posso falar para vocês aqui é o Altium, né? O Altium também é muito famoso, né? Eu acho que a nível industrial, profissional, ele é o mais utilizado, né? Só que ele custa alguns $1.000, né? A assinatura dele. E para ser bem sincero para vocês, ele é melhor, sim, ele tem mais ferramentas, só que digo, 90% dos designs que você vai fazer na sua vida, basicamente, a não ser que você faça alguma coisa muito específica, por exemplo, de alguma placa que vai acoplar algum processador muito potente ou algo assim, você consegue fazer tudo isso com o KiCad, porque ele é muito bom mesmo, tá? E existem alguns outros programas, né? Tem um programa online que é mantido pela JLC-PCB, que eu vou falar para vocês também um pouco depois, que é o... Acho que eu não vou lembrar agora o nome. Mas ele é online, você consegue usar ele via web, né? Só que eu creio que ele não seja tão bom quanto o KiCad, tá? Eu já utilizei ele em alguns momentos da minha vida e eu não achei ele tão interessante. Tá, para quem está entrando agora, eu recomendo vocês baixarem aqui o KiCad, né? Que é o que a gente vai utilizar na aula. Vocês podem ficar tranquilos, né? Não é pesado, não vai travar o PC de vocês. E enquanto eu vou passando aqui na aula, a gente vai fazendo a plaquinha, né? Vocês podem deixar baixando aí. Quero que vocês conseguem acompanhar de boa. Novamente aqui é o meu LinkedIn, né? Quem quiser me seguir aí. Já tem alguém aqui, creio que seja alguém da aula. E é isso. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma placa de desenvolvimento. Se você vier aqui no Google e pesquisar placa de desenvolvimento, você vai ver algumas variantes, né? Aqui, conforme o cache do meu navegador, eu pesquiso muito sobre STMs, né? Então tem muita STM, tem muita ESP, mas a mais famosa é o mais famoso, né? É o nosso querido Arduino. E o Arduino, principalmente o Arduino Uno, ele é a porta de entrada, né, para quem quer desenvolver sistemas embarcados, né? Basicamente ele é um microcontrolador muito simples, né, que usa palavras de 8 bits para que a gente desenvolva o nosso sistema embarcado de forma simples, obviamente, porque ele contempla com ele uma plataforma que é a plataforma Arduino, vulgo Arduino IDE, né? E aí você consegue fazer códigos de baixo nível, alto nível, e ser introduzido mesmo
tanto aspectos eletrônicos quanto firmware. Bem, eu vou abrir aqui a foto do Arduino Uno para a gente situar um pouco no que a gente vai fazer. A gente não vai fazer um Arduino Uno, mas a gente vai fazer uma plaquinha que é compatível com ele. Basicamente, o que a gente tem no Arduino Uno, né? Secando um pouco do hardware, né? Dos componentes aqui para vocês. A gente tem o nosso microcontrolador, que é um ATmega 328P. Vocês não precisam decorar esse nome, tá? Só saibam que o cérebro do Arduino é isso aqui. Então, todos os pinos que estão aqui fora, eles estão acoplados nesse cara aqui via conexões elétricas. A gente tem também um cristal oscilador. Para que serve esse cristal? Esse cristal basicamente dá para a gente a frequência que o Arduino está utilizando. Então, em cristais mais rápidos, né, você consegue frequências maiores, você vai utilizar mais potência, né, vai gastar um pouco mais de energia, por exemplo, consumir um pouco mais de energia, mas o seu cérebro vai trabalhar mais rápido, né? E, claro, cada microcontrolador tem ali um range, né, um limiar de... Deixa eu só aceitar aqui, pronto. Um limiar de frequência que ele pode estar utilizando nesse cristal. Aqui no Arduino, se eu não me engano, é o de 8.000, né? 8 kHz. Enfim, a gente tem aqui o nosso microcontrolador, tem o seu cristal, né? Que é muito importante. A gente tem uma série de capacitores, né? Que eles são utilizados como filtro. A gente tem aqui a porta pela qual a gente vai fazer a programação desse Arduino. Vocês podem ver aqui que tem um sisteminha aqui. Esse sisteminha vai para esse chip, que ele controla essa porta USB, para enviar os dados para o Arduino. Essa porta serve tanto para a gente enviar dados para o Arduino, quanto para recebê-los. Aqui, essa parte aqui, vocês podem também observar que a gente tem aqui um plug, né? Esse plug aqui para energia, normalmente até 16 volts, e aqui o regulador de tensão. Esse aqui é o regulador de tensão, a energia vem para cá, passa pelo regulador e é regulado para uma tensão que o Arduino aceita. Então, no mais, pessoal, é isso, né? Um microcontrolador, vocês vão ver que é um padrão, né? Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, um STM32, uma núcleo, por exemplo, e ela vai ter uma configuração parecida, né? Então, é um pouco diferente, claro, mas sempre tem essas semelhanças, porque desenvolver esses dispositivos é um certo padrão. Então, você tem aqui o microcontrolador, esse cara aqui, o cérebro, né? Tudo que está conectado a ele. Você tem aqui a entrada, né? Isso aqui, alguns reguladores. Isso aqui, toda essa parte aqui, é o que a gente utiliza para tratar o dado que entra, e aí ele vai para o nosso microcontrolador, e vice-versa, né? Dados que vêm do microcontrolador para a porta. Alguém mandou alguma mensagem aqui? Opa, pode falar. Professor, esse KiCad, ele é semelhante ao EasyPCB? Isso, ele é bem semelhante. Assim, a gente não vai se prender muito à ferramenta, porque o KiCad, ele é o que eu utilizo no meu trabalho, né? Eu utilizo no meu dia a dia, e eu acho que ele é muito bom, ele é ótimo para o que eu faço, né? E uma coisa é que, tipo, se você aprender a utilizar a ferramenta KiCad, você consegue utilizar as ferramentas bem facilmente, né? É meio que um padrão, essas ferramentas são padrões, né? Então vocês conseguem... a curva de aprendizado do KiCad, ela é muito interessante comparada ao Altium, por exemplo, que é a ferramenta mais profissional. Porque aqui no Altium você tem muitas mais ferramentas, então você consegue... Se você for do KiCad para o Altium, é muito interessante. Se você for do Altium para o KiCad, é muito fácil. E aí tem algumas outras ferramentas, né? Você tem o EasyEDA, né? Que é aquele que eu queria falar para vocês, que é uma ferramenta online. Vocês têm o Trace PCB, eu acho que isso é o nome, Deep Trace também, que é uma automatizada, bem legal. Nunca utilizei, mas eu tenho amigos que utilizam e recomendam ele. E algumas outras plataformas, né? Aqui, eu trouxe para mostrar para vocês alguns sisteminhas, né? Então aqui a gente tem, deixa eu ver se está aparecendo na câmera. Eu tenho aqui um STM, uma núcleo, e aqui no caso é aquilo ali que eu mostrei para vocês, né? É uma placa onde a gente faz desenvolvimento. Não sei se vocês conhecem, mas é muito utilizado industrialmente, né? Os microcontroladores da STM. Eu tenho aqui uma placa de desenvolvimento com bastante periféricos, né? Que é uma placa utilizada no curso Barcatec. Alguns de vocês, eu creio que já foram ou são de lá. Aí ele tem aqui algumas coisas já acopladas, né? O cérebro de tudo está aqui. E aqui você tem uma série de coisas já pré-acopladas, né? Tem sensor, você tem aqui um analógico, né? Que
que envia dados analógicos. Você tem uma telinha onde você pode mandar dados, botões e uma série de coisas. E eu tenho aqui também era para meter um ESP aqui. Um ESP que ele é bem reduzido, né? Você pode ver que ele é bem reduzido, é basicamente parecido com o que a gente vai fazer hoje. E sobre a série ESP, né, dos microcontroladores ESP, 32 no caso, você tem um padrão diferente, né? Como é um padrão para você trabalhar com redes, para Wi-Fi, Bluetooth, esse DIP aqui, né? A gente chama de DIP, essa parte metálica, que é uma gaiola de Faraday, já tem tudo incluso aqui dentro, tá? Então o microcontrolador está aqui, a memória RAM, a memória flash, está tudo aqui dentro já. Então, por exemplo, se você for fazer um microcontrolador ESP, né, uma placa de desenvolvimento ESP, no caso, perdão, é muito mais simples, porque você já tem um DIP já feito, né? Então é basicamente você só puxar aqui as conexões e colocar aqui uma espécie de regulador de tensão e um tratamento de dados USB. Mas saibam que esse módulo aqui já funciona independentemente, diferentemente de os outros microcontroladores, né? Que você precisa fazer toda essa parte de desacoplamento e filtro. Então vamos começar aqui, né? Eu vou dar o spoiler aqui para vocês. Espero que vocês já tenham baixado o KiCad. Essa é a placa que a gente vai fazer hoje. Na verdade, não. Essa aqui é outra placa. Mas basicamente, o que a gente tem aqui? Essa placa que eu mostrei para vocês, ela era a suposta aula que a gente ia ter hoje, né? Que no caso seria para fazer um STM. Só que eu achei muito complexo para ser uma primeira aula, né? Uma aula introdutória para desenvolvimento de PCBs, né? Então, posso mostrar aqui o 3D para vocês, que é mais interessante, visualmente. Mas a gente ia fazer essa plaquinha aqui. Só que eu pensei um pouco melhor, né, sobre a dificuldade de fazer um negócio desse. Teria que explicar muita coisa. É claro que eu não vou meter a detalhes muito técnicos sobre eletrônica e coisas do tipo, porque o meu foco é ensinar vocês a fazer essas plaquinhas, né, e quem sabe até mandar produzir, né. No caso, se você fazer uma plaquinha dessa, é muito simples você aportar para mandar produzir na China e tal. Mas a gente vai fazer um Atetine, né, não sei se vocês conhecem o Atetine, é uma variante das plataformas Arduino, né, um microcontrolador que é da mesma família, né, da família que é usado no Arduino Uno. Deixa eu abrir aqui o projeto, projects, Atetine. Não sei porque está tão lento. Tá aqui. Bem, esse aqui é o esquemático que a gente vai fazer hoje. E essa aqui é a placa que a gente vai fazer hoje, né? Não se assustem de começo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que não têm muita familiaridade com circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, mas eu vou tentar dar uma explicada por cima o que cada componente é, ou o que cada coisa faz. Veja que parece mesmo um pendrive, né? E a ideia é que você conecte isso aqui diretamente no seu computador e já consiga programar esse microcontrolador aqui para que vocês consigam controlar essas saídas e entradas aqui. Aqui a gente tem um regulador, a gente tem 3 jumpers aqui, que não tem o nomezinho deles, mas um é para 5 volts, o outro é para entradas de um range maior, né, até 16 volts, porque o regulador ele aceita esse tipo de coisa. Sem mais delongas, né, vamos começar aqui a nossa aula. Vocês vão aqui em arquivo, na verdade, vocês vão aqui na página inicial, quando vocês abrirem o KiCad, vocês vão em arquivo e novo projeto, né? Você coloca o lugar onde você vai salvar aqui. Eu vou colocar em aula board, né? Que a outra já coloquei outros nomes. Beleza. Quando você cria o seu arquivo, ele cria, com o seu projeto, ele cria automaticamente 2 arquivos. Um arquivo .kicad PCB e .kicad SCH. Esse SCH é o esquemático, né? De schematic do inglês. Por isso que é SCH. E aqui, PCB, é Printed Circuit Board, né? Que é basicamente o arquivo da placa, né? Porque fazer esses sistemas, ele envolve 3 etapas, né? Eu posso separar em 3 etapas para vocês. A primeira etapa é o desenvolvimento do que a gente chama de esquemático, né? Que é essa primeira parte, onde a gente vai fornecer ali as ligações lógicas, né? Um pouco mais abstrato do que a gente quer. Então, como vocês viram lá, como eu mostrei anteriormente, é um monte de quadradinho com um nome e uns fios conectando uns aos outros, né? A segunda parte é definir os footprints, né? Que a gente vai aprender o que é também. Basicamente, footprint
é um print mesmo, né? Uma impressão, e foot de pé, né? Que é uma impressão embaixo. Então, é basicamente a imagem, né? Num plano daquele componente, né? Como se você deitasse ele, né? Você pega aqui a sua plaquinha, e aí você deita ela, e aí você consegue a imagem desse cara aqui em 2D, né? Existe a imagem de cada um desses aqui, uma projeção 2D em volta na placa aqui. Isso serve para a gente definir o tamanho, né, a especificidade física daquilo que a gente colocou no esquemático. E ele já vai conter todas as ligações que a gente fez lá no esquemático, né? Uma coisa já entrega a outra. E a terceira parte, né, é ali a questão de você mandar, fabricar, né, fazer os arquivos de fabricação, que não são esses arquivos aqui que a gente utiliza, tá? São outros arquivos, porque quem vai ler esses arquivos são máquinas que fazem furos, que fazem esse tipo de coisa, né? Então, para quem já baixou o KiCad, né, essa aqui é a interface do KiCad, né? Quem não baixou, é só escrever KiCad na internet, é um open source, né, você consegue baixar, não precisa pagar nada, e é bem seguro, tá? E roda em qualquer máquina. Você baixa o KiCad, e a gente vai abrir aqui, você cria um arquivo, um projeto, coloca lá um nome, e aí a gente vai abrir aqui o esquemático. O esquemático ele não tem nada, né? Essa aqui é a interface. Obviamente ele vem sem nada. Essa folha aqui, ó, é onde a gente vai ter que conter o nosso esquemático, e é uma folha A4, né? É basicamente, porque muito antigamente, quando nós tínhamos computadores, a gente imprimia essas coisas, né? Para, enfim, ficar utilizando assim, quando nós tínhamos computadores não, quando tudo não era web ou algo assim, né? Hoje em dia não tanto, né? Não tanto se imprime esse tipo de esquemático, só quando você vai vender algum produto e você precisa que os usuários tenham aquele esquemático, aí você coloca lá. Mas hoje tudo está disponível na internet, né? Aqui você tem as configurações de arquivo, né? Você pode imprimir, como eu falei para vocês, pode imprimir o seu esquemático, você pode configurar a página, pode colocar uma página maior, aqui está na A4, você pode colocar em tamanhos maiores e em modelos diferentes. Aqui você tem a configuração do seu esquemático, a gente não vai utilizar isso aqui. Aqui tem um salvar, mas a gente vai utilizar aqui a hotkey Ctrl S, né? O atalho Ctrl S para salvar. E aqui você tem algumas outras coisas, né? Isso aqui é para você navegar no seu esquemático. A mesma coisa aqui. E aqui a gente tem coisas muito mais importantes para a gente, que são as configurações inerentes ao esquema em si, né? Aqui no lado direito você tem as ferramentas que você vai utilizar mesmo para rotear, né, as linhas e tal, esse tipo de coisa. E também colocar os seus símbolos, né? Que é a primeira parte do desenvolvimento. Então, se você tem um sistema já validado, por exemplo, você fez na Protoboard, né, algum sistema, algo assim, você já deve ter as conexões elétricas ali, você coloca isso no esquemático para tornar viável você fazer PCB, e depois você só converte para PCB. Então, a gente vai fazer uma placa para a Tetine 85, né? Você pode vir aqui, ó, em posicionar símbolos, ou você pode apertar a tecla A, e aí ele vai carregar todas as bibliotecas. O KiCad, esse probleminha aqui não vai dar no de vocês, tá? Isso aqui é porque eu tenho muitas bibliotecas, e às vezes elas conflitam em algumas coisas. Você pode importar suas próprias bibliotecas, no caso, né? Aqui a gente tem 23.624 símbolos, né? Basicamente, todos os programas de PCB, eles já têm alguns símbolos já ali inseridos neles, né? É claro que para algumas coisas que você vai fazer, para algumas placas, você não vai ter o símbolo específico daquela coisa. Mas como a gente vai fazer uma placa muito simples, que todos os símbolos já coexistem nas bibliotecas do KiCad. Então vamos começar aqui com o nosso cérebro, né? Vamos começar aqui com o nosso Atetin. Vocês escrevem assim. E ele vai carregar aqui e vai mostrar para vocês alguns símbolos, né? Ele mostra aqui do lado também o símbolo em si, né? A representação gráfica do símbolo e o footprint, ou tipo de footprint. Aqui também tem alguns footprints alternativos. Então você tem aqui a série Atetine, né? Tem vários Atetine, né? Para quem conhece. Mas a gente vai utilizar aqui, pessoal, o Atetine 85. Né? Vocês podem ver também que tem vários Atetine 85. Aqui do lado e aqui embaixo você consegue observar a descrição dele, né? Para você, enfim, não ter dúvidas. Mas basicamente o que a gente vai pegar aqui é esse Atetine 85 com esse footprint aqui, ó. Vocês podem observar que essa última letra só muda o footprint dele, né? Essencialmente é o mesmo microcontrolador.
com a mesma quantidade de megahertz, com a mesma quantidade de memória flash, só que em encapsulamentos diferentes. E encapsulamento, pessoal, eles têm alguns padrões existem alguns padrões de encapsulamento, mas aqui, ó, ele utiliza 3 deles, que é esse DIP8. Esse DIP8 aqui, eu creio que seja o mais conhecido, que é o ATtine, que você pode pegar e colocar na protoboard. Não é esse que a gente vai utilizar, porque não faria muito sentido fazer uma placa para você só acoplar esse microcontrolador, né, já que você consegue utilizar na protoboard. Você tem esse OIC8, né, que é o encapsulamento OIC8, também é outro padrão da indústria, né, existem alguns microcontroladores com esse encapsulamento, que é basicamente, o que muda nele é o footprint, né, então, por exemplo, se você fizer um footprint para esse cara aqui, que é essa parte aqui, né, essa impressão gráfica aqui da placa, você consegue utilizar para vários outros microcontroladores. É claro que você tem que configurar os pinos, né, então, por exemplo, aqui ele diz que o pino 1, que é esse PB5, é esse pino aqui da esquerda. Começa com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para cada microcontrolador vai ser diferente, né? Então existem alguns padrões, né? E aí vocês podem ir observando, né? Essa coisa é muito de você fazer placa, né? Então se você vai fazendo placas, você vai admitindo novos nomes, vai descobrindo novos encapsulamentos, e você vai ver que na indústria eles utilizam parcialmente os mesmos encapsulamentos para muitas coisas. Mas é claro que existem alguns padrões que só algumas empresas detêm, né? Utilizam e fazem padrões novos e vice-versa. Então você tem aqui alguns padrões diferentes, né? Você tem aqui, ó, esse thermal vias no final, ele tem algumas vias para dissipação térmica, mas a gente não vai utilizar esse aqui. A gente vai utilizar esse aqui, ó, ATtine 85V10S. Vamos lá, você clica em OK e ele já coloca aqui no seu esquemático. Beleza. Tá. Para quem não conhece muito do microcontrolador, né, que é um microcontrolador bem básico, mas basicamente ele tem a trilha de alimentação dele, no caso aqui o VCC GND, né, onde você vai colocar, entre aspas, o positivo e o negativo no GND, que é o ground. E aqui você tem os pinos de controle, né, ou os periféricos, os pinos de acesso aos periféricos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro, inicialmente, né, para você colocar uma tensão aqui no nosso esquemático, você não vai em símbolos. Você vai em símbolos de alimentação, que são coisas diferentes. Por quê? Porque as regras elétricas, que a gente vai verificar depois, elas provêm desses símbolos de alimentação. Então você vai colocar aqui, por exemplo, 5 volts. Né? 5 volts seria ideal para a gente, mas a gente não vai colocar 5 volts. A gente vai colocar VBus. VBus, né, tensão de barramento, que não é exatamente 5 volts. Né? No caso, a gente vai colocar aqui só representativamente. Depois a gente elabora um pouco. E aqui o símbolo de GND, que é o ground. Você coloca esses dois símbolos, inicialmente. Beleza. O ideal para você construir uma placa é sempre ir verificando, né? Claro, se você tiver algum conhecimento sobre o seu microcontrolador, é muito mais interessante, mas se você não tiver, você vai lendo o datasheet, né? Aqui tem um datasheet, ó, você vê a tensão de operação, ó, operating voltage. Ele funciona de 1.8 a 5.5, né? Esses níveis de tensão para esses tipos de ATtine aqui, e de 2.7 a 5.5, né? A gente vai utilizar aqui 5 volts, né? Então ele está nesse range. E basicamente, para quem não sabe, que é um datasheet, né? Todas as empresas, quando elas fazem um novo material, um novo dispositivo eletrônico, elas fazem um datasheet que, enfim, traz referência àquele objeto, para que os desenvolvedores, né, de hardware e os entusiastas vejam e saibam todo o funcionamento daquilo, né? Até porque aqui você tem também quesitos de hardware, né, de firmware, no caso, de como programar, dos modos que existem. Tem até alguns passos de programação aqui em assembly para você configurar os periféricos desse microcontrolador e tal. E vocês podem ver que tem muita informação, né, são 234 páginas. Não se refere a um só microcontrolador, né, se refere a uma série, mas é porque essa série de microcontroladores tem características muito parecidas, né? Elas são da mesma base, então você consegue ter isso. E aqui, né, não é muito bem organizado os microcontroladores da Atmel, os datasheets, mas você consegue observar o sumário aqui embaixo.
sumário está aqui embaixo. Para quem quiser ler aí, entender um pouco mais como é que funciona. Mas todo o datasheet vai te dizer como é que você deve colocar os capacitores de acoplamento, por exemplo, e esse tipo de coisa. A gente vai colocar 2 capacitores de desacoplamento. O que é um capacitor de desacoplamento? O capacitor de desacoplamento é um capacitor que ele deve ficar próximo, né, o mais próximo possível daquele dispositivo, e ele serve como filtro, né? Vou elaborar um pouco mais para vocês. Então a gente vê aqui no nosso símbolo, você escreve C, que é capacitor, né? Existem algumas variações do C, né? Se você observar aqui, você consegue ver o capacitor cadê? Aqui, ó, small, né, que é o pequenininho. Esse US quer dizer que ele que ele tem polaridade. Aqui é o comum que tem polaridade. Ele em 45 graus. Aqui também polarizado de outra forma. Enfim, você tem uma série de símbolos de capacitores. Mas a gente vai utilizar esse símbolo aqui. A gente vai utilizar 2 capacitores de acoplamento. O datasheet ele não especifica quais capacitores de acoplamento você deve utilizar. Mas você pode admitir que 2 valores que são valores mágicos aqui, né? Que é o 4.7 U, que são 4.7 micro, né? Microfarad, e 100 nano, ou 0.1 micro. Basicamente, né, você tem esses 2 valores, por quê? Porque você vai fazer a filtragem do sinal de entrada, né? Então, você já tira daqui, ó, e aqui você bota o sinal de entrada. Vamos colocar isso aqui, já sendo 5 volts, só para não atrapalhar muito. Né? Eu falei que não ia colocar, mas vamos colocar aqui já 5 volts. Tá. Você clica 2 vezes nele, tá? Para abrir essa janela aqui. Eu já interconectei, né, em paralelo, porque os capacitores devem ser acoplados assim, né, para que você não mude a configuração deles. Então, o sinal ele vai vir aqui e ele vai ser tratado por esses 2 capacitores. O que acontece? Esse capacitor de 4.7 microfarad, ele é um padrão muito utilizado porque ele consegue filtrar um range de frequências mais altas, quer dizer, mais baixas. Então, quando você tem uma frequência mais baixa, né, você tem, por exemplo, um sinal variando um pouquinho, o tempo que demora para você encher esse capacitor e, enfim, encher ele e ele, enfim, como é que eu posso dizer? Esvaziar, no caso, né, não seria o termo correto, mas enquanto esse capacitor ele enche e esvazia, é um tempo muito maior do que esse aqui. Então, quando você tem uma frequência maior, de uma frequência maior, né, um ruído maior de entrada, você tem que ter capacitores com capacitâncias maiores, para que você tenha esse filtro. Já o contrário acontece para frequências maiores, né? Se caso frequências menores, capacitâncias maiores. E o inverso, né? Então, para frequências maiores, você tem capacitâncias menores, que é o caso disso aqui, né? Como varia muito, né? A frequência de entrada, você tem que ter um capacitor que se encha e se esvazie muito rápido, né? No caso, seria um capacitor com menor capacitância, que é basicamente o que ele consegue aguentar ali dentro dele em termos mais leigos. E aqui você coloca GND. O que vai ser isso aqui? Vai ser o nosso filtro de entrada. Esses 2 capacitores devem ficar próximos ao nosso microcontrolador. Se vocês não tiverem entendido aí, né, eu sei que não é o foco dessa aula explicar para vocês como é que funciona tudo isso aqui, mas é interessante, né, saber alguma coisa. Aprender alguma coisa, no caso. Beleza. O que falta aqui pra gente? A gente já tem o nosso microcontrolador e já tem uns filtros de entrada para que a gente não queime nosso microcontrolador assim do nada. Vamos colocar agora o nosso USB, né? Então você vem aqui nos símbolos e coloca o USB. Você vai ver, escrevi errado, USB. Meu Deus, escrevi errado não. USB. Você vai ver que existe uma infinidade de USBs aqui no nessa biblioteca conector, né? Que já é do KiCad. Você tem USB-C, tem receptáculo do USB-C, tem o plug, você tem USB-B, você tem USB micro, você tem USB-A. Deixa eu... Sei que tá aqui, alguém entrou. Pronto. Bem,
Só que aqui a gente vai utilizar um USB-A, né? Porque o USB-A você consegue conectar ele diretamente ao seu computador. Então você vem aqui, USB-A. Acho que é assim. Isso. Você pega o mais simples, tá? O que tem menos conexões. Como é que funciona o USB? O USB ele tem, né, em síntese, a sua shield, né, que é aquele acoplamento, né, que é aquela parte de metal fora dele. Tem o GND, tem o V-Bus de alimentação, né? O GND e o V-Bus são os pinos de alimentação, que é aqueles 5 volts, né? É com isso que você carrega o seu celular, por exemplo. E o data mais e o, enfim, o D mais e o D menos, né? No caso, esse D mais e D menos é o que a gente chama de par trançado. E esse par trançado, ele é muito interessante porque ele é muito robusto, né? Então, o que ele faz? Você envia dois dados, né? Um positivo, entre aspas, e um negativo, e ele vai ver a diferença entre os dois e vai, enfim, colocar esse dado lá no seu dispositivo. E isso é muito robusto porque você evita um ruído com isso, né? Se você colocasse só um fio, por exemplo, para enviar um dado, você teria muito ruído nele. Com essa diferença, você praticamente mitiga todo o ruído que venha a ter no seu microcontrolador. Né? Esse é o funcionamento básico de um USB, né? Claro que hoje em dia é um pouco mais complexo que isso, mas em síntese é a mesma coisa. Então, né, como padrão, você conecta aqui o GND no GND. Para ir para frente e para trás aqui, eu estou usando o scroll do mouse, né? Quem está aí no touchpad, você pode fazer para cima e para baixo com os dois dedos, também funciona. E para arrastar, você usa o botão direito, né? Acho que esqueci de falar disso antes. Para colocar um fio, né? A gente vai colocar fios agora. Você usa o W e conecta, né, com o botão esquerdo. Ou você vem aqui, ó, e colocar o fio. Que é a mesma coisa. Aqui eu coloquei esses fios aqui, né, para conectar em paralelo. Verifique se está conectado, né, movendo isso aqui. Você aperta Ctrl Z para voltar. E o V-Bus é o cara que vai alimentar o nosso circuito, né? Então a gente coloca o nosso 5 volts aqui também. É claro que não é 5 volts exatamente, né? Mas a gente considera que sejam 5 volts. Às vezes varia bastante isso aqui. E o data mais e o data menos aqui, a gente vai colocar daqui a pouco. Essa coisa é um pouco mais complexa, a gente vai colocar daqui a pouco. Tá. Já está criando aqui já está tomando forma o nosso esquemático. Agora, o que a gente também tem no nosso placa de microcontrolador, né? A gente também tem um header. O que é um header? São conectores, né? Então você escreve aqui COM e vai ter uma infinidade de conectores. O que você vai pegar aqui, né? Eles têm essa série aqui, ó, que são genéricos, e ele tem conector, socket ou conector pin. Esse 1 significa que ele é um barramento só, com 4 pinos. Então, se você clicar aqui, você consegue ver que é um barramento com 4 pinos. E você tem essa variação de pin e socket. O pin é o macho e o socket é o fêmea, que a gente chama aqui no Brasil. Você vai pegar um conector que tem exatamente o tanto de pinos que você precisa, né, para o seu microcontrolador. Tanto de conexões que ele tem. Então, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões, você pega um pino de 6 conexões. Quer dizer, um conector de 6 conexões. A gente vai pegar aqui um socket e vai interconectar aqui, ó. Pronto, fácil assim, você já tem o seu conector. É claro que a gente vai mexer um pouquinho daqui a pouco nele, mas de começo é isso. Deixa eu pegar um pouco de água. Bem, aqui você já deveria ter algo funcional. Só que a gente precisa de algumas coisas para que isso aqui funcione direito. Uma delas, que é o que a gente usa padronizado para todos os microcontroladores, basicamente, para todas as placas, no caso, é um regulador de tensão. Né? Então você consegue utilizar tensões maiores de entrada, não precisa se preocupar com o seu microcontrolador que ele não vai queimar, porque esse conversor de tensão ele vai fazer a queda de tensão para aquele nível. Né? E no caso é um conversor linear para baixo, né? Ele regula para baixo, no caso. A gente vai utilizar aqui um muito famoso, que é o MS1117. Se vocês observarem nos seus Arduinos, né, nas suas placas, provavelmente vai ter um regulador desse, né, 1117, ou vai ter o 1117C, que não é AMS, mas também é um regulador muito utilizado na indústria, principalmente nas ESPs chinesas que a gente compra. Você vai pegar aqui, ó, o AMS 1117 5.
que é basicamente, ele pega a tensão de entrada e regula para 5 volts, até 1 ampere. Ele até diz aqui na descrição dele. Então, se você vier aqui no site deles e pesquisar por AMS 1117, você vai ver que ele é bem baratinho, né? Vamos ver aqui o datasheet dele. Deixa eu ver. Tem que colocar isso aqui. 03360. Eu já tinha baixado, né? Porque eu utilizo muito ele. Mas basicamente você pode ver aqui, ó, que ele tem esses tipos aqui, né? Ele regula para uma tensão específica. Ele regula até 1 ampere. Cadê? Até 800 mA, né? Mas basicamente é 1 ampere, se você puxar um pouco para cima. A tensão de operação de temperatura, né? Tem todas as informações aqui dele. E a gente vai colocar um filtro para ele também, tá? De filtro de entrada. A gente vai colocar 2 capacitores de 4.7. Então você pega aqui, ó, pode clicar Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode apertar X para trocar o lado onde está o nome dele, né, do descritor. E Y para inverter a ordem que tá esses nomes, né? Tá. Então, basicamente você tem esses dois, né? Você vai pegar aqui um, Ctrl+C, Ctrl+V, troquei de lado, 2. Você pode interconectar aqui com o GND. Aí, você vai colocar aqui, você vai pegar aqui um... Não aqui, né? Você aperta P para pegar aqui os símbolos de tensão e vai pegar o seu VIN, né? No caso não existe um VIN, então você pega qualquer tensão aqui, um VBus, por exemplo, coloca aqui, né? Isso aqui vai ser a sua entrada. VIN. Bem, aqui você já tem sua entrada, né? Aqui, ó, é um regulador muito simples, ele tem VIN, o GND, que é comum os dois, e o Vout, que é a tensão de saída, que é no caso nossos 5 volts. Então você vem aqui e coloca os 5 volts aqui, porque os 5 volts vai para cá, né? Então você tem duas formas de alimentar o seu dispositivo, no caso com um regulador com tensões maiores ou com o próprio USB quando você for programar. E aqui embaixo você coloca o seu símbolo GND, né? Nunca esqueça de colocar o símbolo GND nos GNDs. Né? Então isso aí fica com um padrão simples para você utilizar posteriormente. E esses capacitores de filtro aqui são capacitores padrões, você pode colocar também um de 0.1 micro, caso 100 nano, aqui do lado também, né, dos dois, para ter também esse tratamento de frequência para altas frequências, mas eu creio que não seja muito importante. Bem, você já tem quase tudo aqui. A gente vai colocar também um header para você escolher se você quer usar 5 volts ou a tensão de entrada, né? Porque, enfim, você não pode usar as duas ao mesmo tempo. Se você vai dar um curto, vai queimar o seu dispositivo. Se você pesquisar aqui, a Tetin Development Board, Schematic, por exemplo, você tem alguns padrões, né? Alguns esquemáticos já feitos. Aqui tem um simplificado, ó, que é basicamente isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver só. Não quero. É board só, sem esquemático. Você pode ver, ó, que normalmente eles têm um jumperzinho, né? Para você escolher a tensão que você vai utilizar. Cadê? Esse aqui ele não tem um jumper, né? Mas ele tem as 3 entradas. Que você escolhe se você quer usar os 5 volts GND ou você quer usar o VIN e o GND. No caso, para mais e menos, né? A gente vai fazer basicamente uma plaquinha dessa aqui, ó. Só que você consegue conectar no seu computador, que nem esse módulozinho aqui, né? Ele é bem mais simplório, mas você consegue... Você tem o mesmo efeito que você tem com a plaquinha que a gente vai fazer. Aqui ele utiliza um regulador diferente, né? Mas esse regulador ele vai só até 500 mA, não achei tão interessante. Enfim, são padrões de design que você pode utilizar ou não. É importante também pesquisar essas coisas antes, porque você consegue ver algumas ideias, né, de pessoas que já fizeram isso. Provavelmente algum chinês já fez isso, né, alguma empresa chinesa que fabrica isso em larga escala já fez isso. E você consegue pegar alguns insights, né, de como fazer o negócio. Esse aqui é muito mais parecido com o que a gente vai fazer.
Só que aqui você tem um USB fêmea, né? Basicamente, qualquer tipo de USB que você for utilizar, ele tem o mesmo padrão, né? Tem o D+, o D-, ou o DP e o DM, que é data plus e data minus. E é isso. Você tem um footprint dele já, enfim. Agora, pessoal, a gente vai colocar o nosso querido conector, né? No caso, vai ser um conector de 1 para 3 pino. Coloque ele aqui. E aí, você vai colocar o seu VIN aqui do lado. Você pode apertar R para rotacionar. E os 5 volts do outro lado. Estou apertando só Ctrl V. E aqui no meio você coloca o seu querido GND. Bem, é isso. Agora, está faltando a conexão aqui do DM e D-. O Atetine já tem um padrão de conexão desses dois caras, né? A gente vai seguir esse padrão. Que é esse padrão aqui, ó. Que eu tinha pesquisado. Para programar o Atetine, você deve configurar dessa forma aqui. Cadê aquela foto que eu tinha visto? Aqui. Ó. Desse site aqui, ó. Learn. Como é que você utiliza a tag desenvolvimento, né? Que é muito parecido com a nossa. Aqui é o esquemático dela, né? Bem parecido com o que a gente está fazendo. E como é que você faz essa conexão, né? Você tem aqui um USB micro. Aqui ele tem um pino a mais, que é o NC, né? Esse pino NC, pessoal, é o pino no connect. Ele tem alguns dispositivos. E ele só existe para não ser conectado em nada, né? É um pino inútil. E ele existe porque alguns footpins, alguns acoplamentos, né? Eles não têm... Eles têm pinos a mais, né? Para você utilizar em alguns dispositivos. E esses pinos que você não vai utilizar, que ficam inúteis, você coloca eles como no connect. E eles não são conectados em nada, são pinos inúteis mesmo. E é assim que você faz, ó. Ele colocou aqui um diodo para 5 volts, para que não retorne, né, a tensão, para que saiba como o diodo funciona, né? Ele só permite a tensão em uma direção, no caso a corrente em uma direção. E aqui ele coloca no D- também um resistor para os 5 volts, que é uma configuração que você precisa fazer para programar o seu dispositivo. E aqui, ó, o D- e o D- e o D+, eles estão com um resistor que vai para os seus respectivos pinos, né, do nosso querido Atetine. Por que esse resistor existe? Ele existe porque essa conta aqui, ó, 66.5R, ela existe porque você precisa de uma corrente menor para o seu microcontrolador, né? A corrente de entrada que ele aceita é bem menor do que se você não conseguisse, se você não colocasse resistor nenhum, né? Então, se você tem aqui o seu dispositivo, é claro que alguns dispositivos já têm resistores internos, mas a Tetine não tem, então você tem que colocar esses resistores externos para que você não queime sua placa. E aqui você tem 2 diodos Zener, né, contrários para o GND, também relativos à configuração do próprio USB. Então vamos fazer isso. Vamos fazer rápido aqui, correr com o tempo, para não demorar muito. Então beleza, você tem aqui o seu... Puxa um fio para cá, no seu D+, puxa um fio para cá no seu D-. Vamos pegar aqui alguns resistores, né? Não coloquei resistor algum até agora. O símbolo dele é R, né? Só que eu prefiro utilizar esse aqui, ó, RUS. Eu prefiro esse símbolo. Né? É só que um é símbolo americano e outro símbolo internacional. Aí você coloca aqui o valor dele como sendo 66.5. E coloca dos dois lados. Aqui, ó, como ficou um nome sobreposto do outro, você aperta Y para trocar o lado. Beleza. Aí você puxa um fio para cá, puxa um fio para cá. Você pega um diodo Zener, você escreve aqui Zener, que é esse símbolo lá que a gente viu. Cadê o diodo Zener aqui, ó? Esse símbolozinho. Você coloca ele contrário aqui, ó. Aqui, você pode puxar isso mais para cá. E você coloca dos dois lados. Além do nosso querido resistor, eu estou apertando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Um K5.
Um K5 ou 1.5K é a mesma coisa, né? São só padrões de escrita diferentes. Mas você consegue entender aqui que é 1K5, né? 1.5K. Aqui a gente puxa, como vocês viram lá, do D- para os 5 volts. Então você puxa aqui, ó, do D- para os 5 volts. Só ver se está conectado aqui, ó, não está. Agora tá. Ele normalmente cria uma bolinha quando ele conecta. E basicamente é isso, né? Aí você pode ter os seus próprios padrões de como organizar o seu esquemático, mas tem sempre algumas boas práticas, que é nunca deixar nada sobreposto, assim, ó. Tem um nome sobreposto ao outro, para ficar clara a visualização, porque você pode imprimir isso aqui em preto e branco, né? Para que um outro engenheiro venha a observar, pode ficar difícil a leitura dele. Enfim, aí a gente coloca o GND aqui, o GND na outra ponta. Vocês viram que eu deixei desconectado aqui, mas é por uma boa questão aqui. Você pode vir aqui, ó, e clicar em posicionar etiquetas. E o que é uma etiqueta? Uma etiqueta é um nome que você dá para você fazer duas conexões que estão em lugares diferentes, né? Então, por exemplo, se eu fosse conectar isso aqui ficaria muito poluído, né, o nosso esquemático. Então, eu vou colocar aqui etiquetas, porque se eu for conectar um pino em vários dispositivos, por exemplo, uma mesma conexão elétrica, eu posso utilizar essa etiqueta, o mesmo nome de etiqueta, para que o meu software entenda que estão conectados no mesmo lugar. Então, vou colocar aqui como D+, né? D+, aqui em cima. Conectei aqui, né? Você pode ver que está conectado aqui, ó, porque soma esse quadradinho. E o de baixo, D-. Só por trocar o nome do valor dele, eu já sei que ele já muda, ele já sabe que é outro cara, né? Outra conexão. E aí a gente consegue ver aqui também, ó, que o D+, fica no PB4 e o D- no PB3. Então, D+, no PB4, que é o pino de entrada, né, para programação, e o D- no PB3, que é o outro pino para programação. Então aqui meu software ele já sabe que essa conexão aqui é feita aqui, né? Isso, claro, depois dos resistores, né? Depois já está regulado a corrente que entra. Beleza, a configuração do meu USB já está feita. Vocês lembram que lá no começo eu mostrei o Arduino, né? E ele tinha um chip só para fazer isso. E basicamente o que o chip faz é colocar esses diodos aqui, né? E claro que isso tudo é automático, né? Você só conecta lá nele e ele já faz toda essa configuração aqui para você. E no caso ele previne alguns surtos elétricos também. Normalmente esses chips estão utilizados nessas placas de desenvolvimento para que você tenha uma vida longa, né? Do seu dispositivo. E beleza. Agora, depois dessa configuração básica, que isso aqui já é perfeito para você utilizar, a gente pode fazer algumas modificações, né? Alguns acréscimos. O primeiro acréscimo que eu vou fazer é colocar um LED. Né? Então você escreve aqui, LED. Vou colocar um LED para saber que meu dispositivo está ligado. Então vou colocar um LED aqui no regulador. Né? Depois que ele regula, a gente vai ter esse LED. Mas claro, o LED ele precisa de um resistor, né? Quem sabe aí de eletrônica sabe que todo LED precisa de um resistor para que ele não queime. Então a gente coloca um resistor de 1K, que é de 1K ohms, né? E aí, esse resistor, que é o GND, né? Ele vai ligar dessa forma aqui. No caso é o contrário, né? Tem que pegar lá de cima. Eu vou tirar essa conexão, com D, né? Delete. Vou trocar o lado com Y e vou inverter esse cara também, com Y. Beleza. 5 volts. Agora, toda vez que eu ligar o meu dispositivo, vai ter um LED que vai indicar que ele vai estar ligado. Basicamente é isso. A gente pode colocar também um pino que é muito utilizado nas placas ATtine, que é o pino que é enfim, o LED de teste. Você pode ver aqui, ó, no esquemático também, ele também coloca um LED de teste, ó, lá no MISO. O MISO é o PB1, né? Como está aqui no esquemático dele. Então a gente vai colocar no MISO um LED para teste, né? Toda vez que você passa algum código, né, você pode testar esse LED para, enfim, fazer ele piscar para ver se o seu dispositivo está funcionando, né? Todas as placas basicamente tem isso, tem um LED para você testar se você está conseguindo passar o firmware, né, está passando o código para aquela placa. Então a gente vai colocar esse cara aqui no MISO, vulgo PB1. Então vamos lá. Vamos criar uma label aqui, MISO, maiúsculo.
Está aqui no seu PB1. Aí a gente puxa esse MISO, Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente faz uma conexão para ele ter um resistor também. Então a gente pega essa mesma conexão aqui, esse mesmo circuito, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? A gente só dá um R aqui para rotacionar, deixar mais bonitinho. Esse aqui a gente pode rotacionar também, para ficar reto. O ideal é que tudo esteja facilmente visível no seu esquemático. E o MISO vem para cá e vai para o GND. Então, vamos colocar o GND aqui. Então, toda vez que você colocar esse pino como alto, ele vai ligar esse LEDzinho aqui. Você pode utilizar ele para testar. Show, eu acho que é isso. Então, se você quiser, né, é uma boa prática também você colocar labels, né, colocar labels em todos os suas conexões. Então, por exemplo, essa conexão aqui não tem nome. Ó. Se você clicar aqui, você pode ver aqui na esquerda embaixo que ela não tem nome. O nome dela é NET J2 Pin 1. O que significa? Nada, basicamente. Então, o ideal é que você coloque aqui, por exemplo, como sendo PB0, o nome dessa NET, né, dessa desconexão, aqui como PB2, enfim. A gente não vai fazer isso para poupar tempo. Então, basicamente, pessoal, eu creio que seja isso, né, o nosso esquemático. Isso aqui já é uma placa de desenvolvimento. Você pode organizar ela, né, você pode deixar ela mais bonitinha, você pode, por exemplo, criar um quadrado aqui, tem algumas ferramentas aqui para você desenhar, você pode colocar textos aqui dizendo, filtro, aí você pode colocar aqui, você pode colocar aqui esse cara aqui, da informação, por exemplo, como você quer ver, você pode colocar aqui esse cara que dá informação de que você consegue colocar de, sei lá, 6 a 16 volts de entrada e vai sair 5 volts na saída. Você pode e deve colocar essas informações, né? Então você pode colocar aqui embaixo, você pode colocar um quadrado em volta para dizer que esse circuito aqui faz isso, né? Para que quem for ler, né, quem for ver o seu produto depois, possa entender o que você fez. Então, beleza, a gente já tem isso aqui, né? Tem essa primeira parte. A gente vai fazer agora a plaquinha, né? No caso, para fazer a plaquinha, você deve usar essa ferramenta aqui, antes de começar a plaquinha. Isso aqui é um verificador de regras elétricas. Basicamente, ele verifica todos os pinos, né, se estão bem conectados, se não tem ninguém faltando, se tem alguém mal conectado, e ele te dá esse retorno. Vamos executar aqui. Ele me fala que tem 2 erros. Olha só. Mas está tudo certo, pessoal. Quais são esses 2 erros? Né? O erro que ele dá aqui, o pino de entrada de energia, não foi acionado por nenhum pino de energia de saída. Ou seja, por que acontece isso? Porque a gente criou aqui o VIN, né, sozinho, aqui o VIN sozinho, e ele não consegue saber se isso aqui é um pino de entrada ou de saída. Mesmo que seja especificado em algum lugar, ele não tem como saber. Então, eu podia colocar a entrada aqui, podia colocar a entrada aqui. Ele não sabe se isso aqui é um pino de entrada ou de saída. E ele precisa saber isso, né? E como é que você faz para dizer para ele isso? Foi esse cara e o GND. Você vem aqui, você vem em símbolo de alimentação e tem um cara chamado Power Flag, que é uma flag que diz que a potência vem daqui, né? Que aqui é a origem do sinal. Então, a origem é aqui. E digamos que a origem também seja aqui, né? Isso aqui não vai fazer diferença nesse âmbito para a gente. Você vem aqui no verificador de novo e a gente tem 0 erros. Né? O ideal é que você tenha, que você saiba o porquê desses erros, né? No caso aqui, a gente não teve nenhum outro erro, né? Então, vamos prosseguir aqui. Enfim, depois que você selecionou seus símbolos, fez todo o seu esquemático, esse aqui já testei isso aqui, funcionou direitinho, bonitinho, você vai ter que colocar os seus footprints. Né? Como é que você atribui esses footprints? A gente vem aqui, em editar, campo de símbolos, e aí ele vai te mostrar todos esses caras, né? Todos os caras que você colocou aqui. O AMS, esse cara, esses diodos, esses resistores. Ele vai colocar todos aqui, vai agrupar pelo valor. Então, a gente tem 3 capacitores, o C1, C3 e C4, que são de 4.7 U, que é microfarads, né? A gente vai ter que atribuir um footprint.
que é basicamente qual é o tamanho, né, qual é o tipo desse capacitor, como é que ele vai ficar na nossa placa. Como é que você faz isso aqui na vida real, né? Você vem, por exemplo, em alguma loja mesmo, você pode vir aqui na JLC PCB, Components, aqui, ó. Já tem aqui o linkzinho, que é a chinesa, né? É gigantesca, você pode pesquisar os seus itens aqui. E você pode pesquisar, por exemplo, o capacitor 4.7 micro, né? 4.7U. Você escreve assim e dá um OK, e ele já te mostra aqui vários capacitores. O ideal é que você filtre aqui pelo estoque, né? Os que tem mais estoque no mercado, são os mais utilizados comercialmente. E aí você pode pegar aqui, né? E aí você tem essas classificações de Basic, Extended, porque essas Basics eles já tem na loja lá, eles já podem te fornecer, eles já oferecem durante a universidade, e esses Extended você precisa pagar uma taxa, né? Enfim, isso aí é uma coisa mais avançada. Mas basicamente, ó, você pode clicar aqui e você vê já no nome dele que ele é 0402. Esse é o encapsulamento dele. É um capacitor 0402. Né? Então, eu tenho esse aqui no mercado, eu vou colocar ele no meu esquemático. Tá? Então você faz isso para todos os dispositivos, mas basicamente eu meio que sei já qual é o footprint de cada um, porque enfim, eu já fiz isso aqui antes. Né? Então, para poupar um pouco de tempo, eu já vou colocando aqui. Então, você escreve aqui, ó, seletor de footprint 0402. Eita. Aí, você tem que especificar o que é, né? Ele já verifica ó, que é um C, que é capacitor, 0402. Aí ele tem duas variações, né? A primeira variação é a comum, que todo mundo utiliza, e a segunda, ela tem os pinos, uns pads um pouco maiores, porque é para você soldar a mão, né? Para facilitar você soldar a mão. No caso, eu vou colocar aqui, né, como se fosse uma fábrica fazendo mesmo, o footprint comum. Beleza, já atribuí o footprint aqui. Vou fazer isso para todos os outros, né? Esse aqui, a gente tem um simples que é 0603. Capacitor. Na verdade, a gente tem 0201 aqui. Esse aqui pode ser 0201. Esses diodos Zener aqui, eles são SOC. SOT 23. Esse aqui, SOT 23. SOC, na verdade é SOC, né? Não, é SOT mesmo. Ou é SOC? Não, é SOT mesmo. Então ele é SOT 23, o encapsulamento dele. Esses LEDs aqui, ele é D, né? D0805. Por que é D, né? Porque ele é um diodo, né? Todos os LEDs são essencialmente diodos, então eles têm o mesmo encapsulamento de um diodo. Então a gente pega aqui, ó. Isso aqui é a biblioteca que vai aparecer para vocês. Beleza. USB-A, a gente vai pegar o USB-A que já tem o 3D embutido. Você pode verificar o 3D aqui embaixo, ó. Aí ele mostra aqui nessa janelinha o 3D para você. Você escreve aqui USB-A. Aí ele tem aqui tanto o receptáculo, mas o que eu quero é esse aqui, ó, que é o de seção. É esse CNC Tech Horizontal. Beleza? Agora você tem esses conectores, né? Esses conectores são padrões. Aqui, 1x6 socket, a gente tem um conector muito simples, que é o pin header. Na verdade, isso aqui é socket, né? Pin socket. Aí você escreve 2.54. Que é o tamanho do o espaçamento, na verdade, entre os pinos, né? Esse 2.54 é o tamanho padrão, né? Que é o padrão das protoboards, espaçamento comum. E você pega o 1.6, né? Aí ele tem alguns modos, né? Vertical, horizontal. A gente vai pegar aqui o vertical. E aqui é o pin header, que são os pinos machos, né?
em header 2.54. Você escreve isso e aí você consegue pegar aqui com 3 pinos, né, que é o que a gente precisa. E ele vai mostrar para você. A gente vai pegar aqui um vertical também. Aí ele tem aqui os resistores, esse 66.5. A gente consegue eles 0,805. R 0. Na verdade a gente consegue 0,603 dele. Calma, coloquei a biblioteca errada. Isso aqui é uma biblioteca interna nossa. Mas é melhor utilizar o do próprio KiCad, porque ele já tem o 3D embutido. Aí você consegue ver aqui, ó, bonitinho no 3D. Agora faltam duas coisas só. Falta o resistor de 1K e 1K5. Esses dois aqui são dois resistores comuns, né? A gente pode pegar ele em 0,805. Aqui. Aí eu vou copiar o nome dele aqui, ó, e colar no de baixo. E show. Aplique, salve o esquema e continue. Sempre fique dando Ctrl S também, tá? No seu projeto, porque às vezes o KiCad cracha do nada, assim. Pelo menos já aconteceu muitas vezes comigo. E eu já perdi bastante coisa, né? Tive que refazer muita coisa. Então é isso. Aparentemente, todos os footprints já estão atribuídos, né? Se você clicar aqui em atribuir footprint, ele vai abrir uma outra janela diferente. E aí ele vai te mostrar todos os seus footprints, todos os seus dispositivos com esses respectivos footprints. Tá carregando aqui, porque ele carrega todos os footprints, né? Como eu já disse, eu tenho várias bibliotecas, então demora um pouco isso. Mas ele te mostra tudo que já está conectado. Mas basicamente, pessoal, feito isso, feito o esquemático e atribuídos footprints, a gente vai para o nosso último ou penúltimo passo, que é realmente fazer a plaquinha. Então aqui já tem tudo, ó. O USB-A vai ser esse aqui. Aí ele mostra aqui, ó. Esse aqui é o nome do nosso querido footprint. Deixa eu pegar mais algo aqui. Enfim. Agora a gente pode ir para PCB, né? Que é o ponto alto da coisa. Toda a arte, ela aparece agora. Você vem aqui, ó, em alternar para editor de PCI, né? Meu KiCad está em português. E aí você pode simplesmente aqui, ó, pode simplesmente vir aqui em atualiza a PCI a partir do esquema. Ou apertar F8. No caso, aqui. Ele vai te mostrar aqui alguns avisos, ó. Não era para ter mostrado tanto aviso assim, não. Mas, deixa eu ver se alguém entrou aqui na reunião. Então, basicamente, ele pegou todo o seu esquemático, né? Todas as conexões que já estão feitas lá, ele coloca aqui até o nome, e ele inseriu aqui na sua PCB. Ó, como vocês podem ver, tem algumas coisas que já estão erradas aqui. Que, no caso, é o footprint do nosso atetinho. Não é esse atetinho que a gente vai utilizar. E basicamente é isso que eu estou vendo de errado só. Então, vamos voltar lá. Você pode vir aqui, ó, atribuir footprints. Você vem no seu atetinho, cadê? E aí, aqui você pode selecionar esses três de cima. Na verdade, eu acho que estou com o esquemático errado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei o atetinho errado. Eu falei um negócio para vocês e coloquei outro. Ó, eu peguei o S. Mas não é esse que a gente quer. A gente quer esse aqui, ó, o 10S. Aí você vem aqui, pode pegar ele aqui, ó, e só copia, né? Dá um Ctrl X aqui nas coisas e coloca de volta no seu atetinho correto. Ctrl X. É bem simples mesmo. Mas vocês podem ver que essencialmente é o mesmo símbolo, né? O que muda realmente é só
à disposição dele. Você pode aqui na PCB de volta, né? E você consegue tirar esse cara, né? Apagar tudo isso aqui, dar um del. E aí você pode vir aqui e atualizar de novo. Ó, agora ele já está com bem menos erros, por quê? Porque aquele encapsulamento lá, ele já era um encapsulamento meio, tipo, já tinha muito pino que não fazia nada. Então aqui, ó, ele não achou esses 2 pinos, mas esse aqui tá certo, porque é um encapsulamento nosso diodo, né? Mas é sempre bom ficar verificando isso, tá, pessoal? E tá aqui, ó, tá tudo certo agora. Você pode ver isso aqui que é o emaranhado, né? Essas trilhas, esses pedaços em azul são basicamente o que a gente... São as conexões que a gente fez, né? Então, quando você move aqui um deles, ó, ele tem que conectar no mais perto. Agora, qual que é o desafio, né? Qual que é o desafio da arte? O desafio da arte, né? Da arte de fazer PCB, é realmente você fazer com que esse emaranhado aqui de fios, né? Você pode ver aqui em objetos, ó, você pode sumir com um emaranhado. Aqui, ó. É fazer com que esse emaranhado tenha menos interseções possíveis, né? Então, você deve fazer com que esse emaranhado fique mais simples. E como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar por grupos de coisas, né? Vou mostrar para vocês. E aqui você já consegue ver um negócio legal, que é o 3D. Olha só que bonito. Né? Claro que ele dá esse erro aqui, né? Porque você não fez o contorno da placa ainda. Mas basicamente o que tem aqui na sua placa. Só não está nada conectado, né? Porque, enfim, você vai ter que trilhar agora. Mas, primeiramente, né? Você deve organizar. Quanto mais tempo você passar organizando a sua PCB, diminuindo as interseções desse emaranhado, quanto mais tempo você se dedicar a isso, menos tempo você vai ter que se dedicar trilhando sua PCB. Mas, claro, como a gente está tratando de PCB muito simples, aqui, de sistema muito simples, isso vai ser relativamente simples para a gente. Então, vamos lá, né? Uma coisa muito legal do KiCad, que eu não consegui observar em outros programas, é que você tem duas janelas, né, onde você pode ficar alternando entre a PCB e o seu esquemático, né? Isso aqui é muito legal, você tem duas telas. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses grupos, né? Esses grupos que a gente colocou aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode selecionar aqui no esquemático, vocês veem que eles ficam destacados, e quando você for para PCB, eles vão estar selecionados. Aí você pode agrupá-los, né? E isso é muito, muito interessante mesmo. Então vamos lá. Vamos destacar todo mundo aqui. Ó, esses caras aqui. Vou ficar para cá. Quem mais? Esses capacitores aqui, que são os que tem que ficar perto do nosso microcontrolador. Vão ficar para cá, ó. Quem mais? Já peguei esses caras aqui? Acho que sim, né? Já. Mas tem aqui, por exemplo, o nosso resistor com LED, que vai ter que ficar perto do nosso microcontrolador também. E é isso, olha só. A gente já tem meio que agrupado todo mundo. Ó. Se eu selecionar aqui, vice-versa, ele vai mostrar lá, ó. Vai mostrar todos os caras que estão aqui. E isso é muito interessante, pessoal. Isso aqui, por exemplo, eu testei de fazer isso aqui no Altium e não foi, né? Esses aqui são os nossos conectores, ó. Os dois conectores. Enfim, vamos, né, trabalhar aqui no nosso sistema. O que eu gosto de, primeiramente, fazer é colocar os capacitores de desacoplamento próximo ao nosso microcontrolador. Então, aqui segue as mesmas regras que você utilizaria no seu esquemático. Então, você pode rotacionar com R e fazer coisas assim. Então, vamos lá. Esses capacitores de acoplamento tem que ficar o mais próximo possível daqui, ó, desse nosso microcontrolador. Porque eles estão regulando o que entra nele. Então, a gente vai colocar aqui, ó, dessa forma, assim. E esse aqui, ó, vocês podem ver que está em X o emaranhado dele, ó. Você pode rotacionar e aí ela fica muito mais fácil de conectar assim, ó. Fica retinho, né? A ideia é ter menos tranças possíveis. Show, você já tem isso aqui. Você pode ver no 3D, né? Visualizar como é que tá, para ver se está perto bastante. E aqui já está bem ok, né? Tá bem ok pra gente. Você pode ver também, ó, que nesses footprints você tem essas partes vermelhas, que é a face de fora, né? A face reta onde você está vendo sua PCB, né? A camada da frente. E você tem essa azul, você pode alternar entre elas, ou você aperta V também, você alterna entre as duas. Você pode configurar sua placa, mas essa configuração você não precisa fazer agora.
e vice-versa, né? E você tem várias outras camadas aqui, né? Porque, enfim, envolve uma infinidade de coisas, né? Envolve a máscara que você coloca para isolar tudo no final, envolve alguns comentários do usuário, né? Que você pode fazer, e desenhos e outras coisas, comentários. Você tem a camada Edge Cuts, que a gente vai utilizar daqui a pouco, que é muito importante também. Você tem a Thick Screen, que é a tinta que você está utilizando, né? Basicamente essa parte que está aqui, ó, essa que está visível para a gente, essa tinta branca, também é uma camada, né? E a gente vai organizar ela também. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Vamos colocar o nosso LED aqui, nosso querido LED, do nosso circuito aqui, ó. Vamos colocar ele o mais perto possível também, só para deixar um aspecto visual legal, né? Então a gente vai ter aqui o nosso LED. Vamos colocar ele assim, ó, para ficar fácil de conectar. Vocês não precisam se importar com esses nomes, tá? Estando em cima do outro né, nessa etapa agora. Mas só para efeito de deixar mais visual, mais fácil para vocês visualizarem, eu vou tirar esses valores, tá? Isso fica valores, e aí some todos esses nomes que, enfim, não são nomes que vão na PCB, né? Não vão estar escritos nela, mas você pode visualizar aqui no esquemático. Deixa eu só organizar isso aqui. E se você quiser filtrar por coisa que você vai selecionar, você pode vir aqui, ó, na seleção de filtro. Ou se você quiser pegar só trilhas, só ilhas, que eu vou mostrar para vocês depois o que é também, você pode selecionar aqui. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui, né? A gente já fez essa parte que fica perto do controlador, né? Se eu selecionar isso aqui, ele vai mostrar lá, ó, que é basicamente o nosso controlador, e esses caras aqui. Agora, a gente vai colocar o nosso header, né? De uma maneira que ele fique menos emaranhado possível. Esse header é a conexão, as conexões do nosso microcontrolador. Aqui já está ok, né? Mas deixa eu rotacionar aqui para ver se diminui o emaranhado. Ó, já diminuiu o emaranhado, já parece que só tem uma coisa conflitando aqui, ó. Esse fio aqui, que está conectando um no outro, né? Bem ok pra gente. Vamos colocar ele aqui já. Beleza. Você pode acoplar melhor as coisas, né? Deixando elas um pouco mais próximas do seu dispositivo. Você pode apertar Ctrl para selecionar de volta, né? Essas hotkeys que a gente normalmente utiliza no computador. Então, beleza. Vamos lá. Agora a gente vai mexer no nosso USB. Primeiramente, a gente vai pegar todo esse sistema aqui dele, ó. Estou apertando Alt Tab, tá? Para mudar entre as telas. E eu vou rotacionar para cá, né? Vamos deixar deixar esses caras para cá. Vamos pegar esse cara aqui. Tem algumas ferramentas de posicionamento aqui no KiCad que são muito interessantes. Por exemplo, se você clicar aqui no seu conector USB e clicar no seu controlador aqui com Ctrl, você pode vir em alinhar e distribuir, alinhar com centro horizontal, e ele vai ficar reto em relação a esse cara. E isso é muito interessante porque você consegue assim, organizar melhor sua PCB. Você pode ver no 3D, ó, que agora eles estão reto um com o outro. Beleza. Vamos lá. A gente vai colocar, primeiramente, esses diodos Zener, né? Eles têm esse formato aqui, né? Meio estranho. Mas é o encapsulamento deles mesmo. Ó, aqui já tá legal pra gente conectar, né? Esse pino 3 aqui de cada um deles não vai ser utilizado, né? Um pino inútil, só para acoplamento mesmo. Enfim. Esse resistor aqui é da onde? Vamos observar. Ele é o resistor que vai do D- para o V-Bus, né? Você pode colocar ele aqui próximo. Já está interessante, porque você não tem muito emaranhado, né? As coisas não estão encostando uma na outra. Beleza. E esses resistores aqui? Esses resistores são os resistores que vão para o nosso querido microcontrolador. O ideal é que você deixe o menos emaranhado possível, né? Como eu disse anteriormente. Então vamos deixar aqui, ó, bem retinho aqui para esse cara. E aqui bem retinho nesse cara aqui. Show. Aí, beleza. Já está aqui. Você pode organizar da forma que você quiser, né? Da forma que você preferir. Já está tomando forma na sua PCB. Agora, a última coisa que a gente precisa fazer, né? Para a nossa organização aqui, é organizar a parte do regulador. O regulador, ele normalmente fica perto da tensão, né? Onde você vai aplicar a tensão para que você diminua a resistência, né? Porque quanto maior a trilha, obviamente, maior a resistência, porque é mais cabo que você vai utilizar, entre aspas, né?
maior a distância. Então, a gente vai colocar aqui próximo a esse cara, né? Você pode observar também, né, se você for aqui no Google, que você tem aqui, ó, a entrada e aqui o regulador, ó, eles não estão muito longe um do outro. E basicamente é isso, né? Claro que essa plaquinha é minúscula, né? Então, é um dos piores exemplos que eu podia dar, mas é isso. Então, a gente vai colocar ele mais ou menos por aqui, ó. É claro, mantendo essa ideia de deixar o menos variável possível. Mas aqui, ó, eu já tenho uma ideia de como organizar. Vamos lá, vamos dar uma pré-organizada aqui. Vamos colocar aqui, ó, 5 volts. Esse cara vai para cá, ó, que é o outro resistor. A gente pode colocar ele assim, ó. Pode colocar esse cara aqui. Esses capacitores aqui, ó, também são os capacitores de filtro. Eles também precisam estar o mais próximo possível. Então, para eles, eu vou fazer um negócio mais interessante. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar uma aqui. E para o capacitor 4, a mesma coisa. Né? Então, é um para 5 volts e um para GND. Eu vou deixar eles aqui próximo do nosso querido regulador. E meio que o circuito que já está feito, né, dele. Beleza, a gente vai colocar ele aqui, ó, porque o 5 volts ele vai vir dali e já vem para cá. Show? Vamos ver como é que tá isso no 3D. Show, já tá ficando interessante. A gente pode movimentar ele um pouco mais para cima, né? Você pode ir com Ctrl aqui e segurar todo mundo. E beleza. Vou deixar ele aqui. E aqui a gente tem aquele jumper que eu falei para vocês, né? Se você quiser conectar o 5 volts GND ou a tensão de entrada GND. Se você quer usar a interface para usar o USB como para ligar seu dispositivo, quando você está programando, no caso, ou se você quer utilizar ele com a tensão externa. Então a gente vai colocar aqui, ó, não tem como ficar não muito emaranhado, né? É um dos poucos que não dá para deixar bonitinho, mas a gente vai colocar ele aqui. Beleza, né? Eu posso colocar o meu controlador um pouco mais para cima, né? Vocês veem agora que já está bem menos emaranhado, né? Bem menos mesmo. Eu vou deixar esse cara aqui, vamos dar uma arrumada neles. Vamos alinhar eles à base. Pronto. Agora eles estão na mesma base aqui, ó. Quando a gente vê no 3D, já está mais interessante pra gente, né? Show. A gente tem isso aqui, né? Beleza. A gente podia organizar melhor, né? Podia passar um pouco mais de tempo, mas é aquela coisa, pessoal. Quanto mais tempo você se dedicar a essa parte aqui, melhor vai ser o seu roteamento, né? Agora, a gente vai vir aqui nas configurações da placa, né? E basicamente, quando você vai colocar essa placa para produção, você tem que utilizar essas regras aqui, né? Que são padrões e formatações que várias máquinas utilizam para fazer essa placa. Né, várias restrições que elas têm, né, de reforço de junção, de tamanhos pré-definidos, né, o tamanho do anel que as máquinas conseguem fazer, né, a tolerância que elas têm. E como é que você sabe disso? Você tem que ter em mente em qual lugar você vai fazer. Então, por exemplo, se você for fazer na JLC-PCB, você pode escrever JLC-PCB Capabilities, eu acho que é Capabilities, que são as capacidades das máquinas delas, né? E aí você consegue mudar esses padrões nos seus padrões lá de placa. Então aqui eles têm tudo, né? Qual o tamanho mínimo da via, qual o tamanho máximo do cobre que ele é utilizado, né? Só que para essa aula aqui, eu vou deixar aqui assim como tá, né? Porque basicamente aqui eles têm uma configuração padrão que ela já cabe lá na LCPCB, né? Meio que eu quase não mudei nada quando eu vou fazer lá. Então tá ok. O que a gente vai mexer aqui é nos tamanhos pré-definidos, né? Que são tamanhos que eu utilizo aqui, né? Que é 0.3. A gente vai utilizar esse 0.3 para via, uma largura de trilha, no caso, para as trilhas, para a largura de trilha para a gente fazer os nossos sinais, né? Para as trilhas de sinais. E para as trilhas de tensão, né? De alimentação, a gente vai usar 0.5. Basicamente é isso que eu vou mudar. Show. Agora, com isso já definido, a gente vai dar um Ctrl F, né? Para salvar isso aqui. E a gente vai começar a trilhar. Mas é claro, né? Vocês lembram daquele erro que está dando lá no nosso querido 3D. Está dando esse erro aqui, ó.
contorno da placa faltando mal formatado. Porque a gente não definiu o contorno da placa ainda. Como é que a gente define? A gente vem aqui em camadas, né? E você vai na camada Add Cuts. Então, é essa camada aqui que vai definir o contorno da sua placa. Você consegue mudar a grade, né, do seu trabalho. Então, aqui, ó, ele está dando um passo de 0,2 milímetros. Mas eu posso mudar esse passo. Eu quero um passo, por exemplo, de 1 milímetro. Né, para ser um pouco mais preciso. Beleza. Um pouco mais preciso não, um pouco mais exato. Né? Então, vamos fazer aqui um quadrado, um grande quadrado, que contempla todo mundo aqui, de 31 por 35. A gente ajusta aqui, ó, essa parte. Você pode ajustar tudo manualmente depois. Só que aqui, ó, ele está dando passo de 1 milímetro, né? E eu não quero que fique até aqui. Porque aqui, ó, ele já indica nesse USB-A aonde tem que terminar a PCB. E a PCB precisa terminar nessa linha. Então, eu vou dar um Ctrl e vou até essa linha. Beleza. Beleza, você está no tamanho bom aqui, tá deixando um espacinho para tudo. Você pode definir a sua placa desse tamanho aqui mesmo. E aqui é o tamanho da placa mesmo, tá? Ah, Luiz, ficou algumas coisas tortas. Você pode ajustar isso, por exemplo. Eu tenho agora o contorno da minha placa e tenho os meus periféricos, né? Você pode clicar na placa e clicar nesse footprint aqui, por exemplo, e alinhar eles com o meio. Daí você sabe que o seu conector está exatamente no meio da placa, né? Isso é muito interessante para a gente também. Agora eu vou colocar também esse microcontrolador no meio desse cara. Também vou alinhar com o centro. Vocês veem que encostou aqui, mas aqui é só questão de alinhamento. Ó. Eu posso só pegar esses caras aqui e mudar de tamanho. Quando você está com essa grade de 1.0, né, talvez ela pule muito, né, de um ponto para o outro, aí você aperta Ctrl, você consegue mover livremente, tá? Por exemplo, ó, aqui eu posso mover para o lado, aí ele move 1 milímetro para o lado. Mas eu posso mover, por exemplo, pouco, só usando o Ctrl, só para organizar as coisas. Enfim. Você vai ver no 3D agora, e o seu 3D já está com a formatação da placa do seu microcontrolador, né? Da sua placa de desenvolvimento. Já está bem interessante, né? Uma coisa que eu... Alguém falou alguma coisa? Opa, pode falar, Jorge. Ei, Luiz, me tira uma dúvida. Essa parte aí das conexões, né? Quando tu movimenta um componente, tem umas linhazinhas bem fininhas que são as conexões que interligam um componente no outro, certo? Isso. A gente está vendo que ela tá numa linha reta, certo? Diretamente numa reta. Tu arrasta para um lado, arrasta para o outro, ela continua numa linha reta. A minha pergunta é, ela vai ficar assim também na trilha do circuito impresso reto, ou eu posso editar para dar curvas, para ela contornar, por exemplo, um outro componente? No mundo ideal, seria exatamente essas retas, né? Mas você não vai conseguir fazer com que sejam retas porque você tem interseções entre elas, né? Então você não consegue passar por dentro da outra. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as trilhas, né? No caso, utilizando as conexões, que já estão pré-definidas aqui. Mas isso aqui é só um guia, é só para dizer que isso aqui está conectando aqui. Isso aqui não é a trilha ainda. Era só para poder. Então isso aí é só uma representação para mostrar que um está conectado com o outro, só isso. Isso. Não vai ficar o desenho da trilha, vai ficar dessa forma não, né? Não. Ah, show de bola. A gente vai começar a trilhar agora, né? Vamos trilhar aqui rapidão, né? Já está dando aqui meio-dia, daqui 20 minutos. Então a gente vai trilhar aqui rápido. E eu não gosto de placas quadradas, tá? Tenho um preconceito com placas quadradas. Podem me julgar. Eu normalmente faço isso aqui, ó. Clico na placa. Tem uma opção muito interessante, que é você deixar o formato de linhas de filete aqui, ó. Alterações de formato, linhas de filete. Coloco aqui um raio de 5 milímetros. Ficou bem mais apresentável, né? E aí a gente coloca aqui, ó. Vem aqui no círculo, vem no Edge Cuts. E coloca aqui, ó. Ele já te mostra aqui, né? Já te dá um raio aqui do negócio. Vamos colocar aqui um furo de... Você clica 2 vezes, raio 2.2. Só para a gente ter um furinho, se a gente quiser depois fazer um PCB, quer dizer, uma modelagem 3D para acoplar isso aqui em algum lugar, você tem um lugar para colocar um parafuso aqui. No caso, o parafuso M2, né?
E agora sua plaquinha já está bem mais apresentável, né? Você pode falar lá para o dono do Google que isso aqui é seu, vai até bem mais bonitinho. Mas vamos lá, né? Vamos começar a trilhar, vamos deixar de papo furado. Então, a gente definiu lá o tamanho das trilhas, né? A largura. Vamos começar aqui com as trilhas de 0.3 e você começa a conectar, né? O bom de começar a conectar é dos lugares são mais próximos um do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, o MISO. Você aperta X, né? E vai trilhando aqui, ó, MISO para cá. Tá conectado o MISO. Aqui para cá, tá conectado, né? Lembrando que eu estou usando 0.3 a trilha. Que foi a que eu defini lá. Então, vamos fazer isso para os que estão mais próximos. Ó, aqui. No caso aqui, ó, tá ao contrário, né? Eu posso clicar aqui e rotacionar. Pronto. Aqui também tá ao contrário. Clica e rotaciona. Com R, né? Beleza. Aqui também, ó. Foi. E aqui foi. Vamos deixar um pouco mais bonito isso aqui. Tá. O par trançado, pessoal, ele tem um leve, entre aspas, problema, né? Que é a questão de você ter que ter a mesma impedância dos dois lados, né? Porque é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Quando você passa o código, ele vê a diferença entre esses dois pares e define aí qual o nível de tensão que está sendo passado, né? No caso, o sinal que está sendo passado. Só que aqui é muito irrisório isso, né? Porque é uma placa muito pequena. Só que se você fazer, por exemplo, com que a sua conexão seja muito longe, você deve deixar o espaçamento entre esses dois caras constante, né? Você deve ficar ligado com todo esse procedimento. Enfim, vamos continuar aqui, né? Então a gente tem aqui, vamos colocar esse cara aqui, né? Existe um padrão, um consenso, na verdade, de engenharia de placas PCB, em que você deve ficar fazendo curvas, né? Em vez de fazer linha reta, por exemplo, se fazer uma linha reta daqui para cá, não é tão interessante, né? Não fica visualmente legal, porque curvas de 90 graus, quando você está fazendo isso aqui, é um consenso, tá? Não é regra. Não são tão interessantes porque quando você trabalha com frequências altas, você pode criar uma antena com isso, né? Tem todo um mito por trás disso, né? Foi desmistificado, claro, isso. Mas, enfim, são uma regra de design, não é uma regra de design, né? É um consenso que você deve fazer essas curvas. Então, por exemplo, em vez de fazer um 90 graus aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, assim, clicando aqui e clicando para fazer isso aqui, eu não faço isso, né? Eu evito esse 90 graus, então eu faço assim, né? Só pega aqui, ó, e arrasto para cá. Show? E aqui é a mesma coisa. Beleza, né? Vamos começar a trilhar as nossas trilhas de potência, né? Com 0.5. Vamos clicar aqui em trilha, 0.5. E vamos lá, né? Vamos começar com os que estão mais perto do outro. Que estão mais perto do outro. Esse aqui. Deixa eu ver. Tá próximo aqui também. Essas trilhas aqui, ó. Aqui. 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 Esses caras aqui. Né? Isso aqui eu estou usando uma trilha mais grossa, né? Vocês conseguem ver, porque realmente você precisa de menor resistência nesses caras. Vou colocar uma linha aqui, 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 aqui. Enfim, você consegue fazer esse trabalho bem rápido, porque a gente gastou um tempinho, né? Fazendo a questão enfim, da configuração visual da placa, né? Então vamos lá, aqui. Aqui eu não vou colocar ainda porque ele tampa muito espaço daqui, né? Então, vou pegar aqui o VIN, ó. Conectar diretamente aqui. Beleza. Esse GND aqui, eu posso dar uma volta aqui, ó. Vocês veem que aqui ficou 90 graus, não é interessante. Então a gente vai ajeitar isso aqui. Colocar para cá, colocar para cá. E aqui você cria um ângulo. Você consegue criar um ângulo clicando aqui. Pronto. Bem mais interessante, né? Como eu disse para vocês, é um consenso, tá? Então não leve isso como regra da vida, né?
Não sei se alguém aí faz física ou algo assim, então isso aqui não tem nenhuma validade de artigo e tal, só porque historicamente as pessoas começaram a fazer isso, levaram como se fosse regra da vida, e estamos aqui, né? Basicamente é isso. Vamos continuar com o sinal agora, né? Não tem tanta coisa para conectar mais, mas a gente tem que conectar essas coisas do header, né? Ó, vocês podem ver que aqui, ó, já está muito longe, ó, não fica tão interessante a gente conectar aqui. Vou mostrar como é que a gente resolve isso depois. Aqui, vamos conectar aqui, nessa net. O MISO, pode conectar aqui. Essa net, você já pode conectar aqui também. Né? Ficou interessante, não ficou tão próximo assim. E você pode ver ó, que ele já meio que cria uma regra de ficar longe, tá vendo? Esse pedaço aqui cinza é realmente o isolamento. Você pode aumentar o isolamento, você está trabalhando com mais potência e tal, esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos pegar aqui 0.5, né? Porque aqui é 5, né? Ó, ele não veio por aqui porque ele não consegue fazer essa curva com 0.5, só com 0.3. Mas a gente pega aqui. Ou a gente pode rotacionar todo esse cara, né? Também é válido. Aí você pode vir aqui, ó, tirar, selecionar todos, pegar só as ilhas, quer dizer, as trilhas. Aí você pode vir aqui e deletar. Assim você pode selecionar todos de novo e rotacionar esse cara. Vou colocar ele aqui, né? Assim fica muito mais fácil a conexão. Aquela coisa que eu falei para vocês, né? É muito mais fácil que você passe mais tempo, quer dizer, é muito melhor que você passe mais tempo nessa questão de organizar os componentes. Vocês podem ver que aqui está tendo algumas coisas de 90 graus que não são tão interessantes para a gente. Então eu vou criar uma curva, né? Como é que você cria essa curva? Você pode fazer por etapas, né? Então aperta X, né? Faz isso aqui, por exemplo. Né? É uma pequena curva. Aqui está 90 graus. Você pode fazer isso aqui, por exemplo. Né? Fica muito menos estranho visualmente. Esse D+, aqui é 0.3, porque é sinal. E olha, calma, não vou para esse cara ainda. O que sobrou para a gente aqui? Sobrou essa net aqui, que está desconectada, né? Que é algum pino para conexão. Vamos conectar ele no nosso header, né? Ficou legalzinho aqui. Aqui você tem esse aqui de 90 graus, não é interessante. Você pode deixar assim. Não tem problema, tá? Porque esse pino aqui, esse D+, aqui, é um header que ele vai para esse pino aqui, que não é só o D+, né? Esse pino aqui tanto é para programar, quanto você pode usar ele para programar alguma coisa externa. Mas o que sobrou aqui pra gente? Sobrou alguns GNDs, né? A gente pode interconectar esses GNDs. Vamos pegar aqui o 0.5. Mas vejam que o que sobrou é puramente... Calma, falta esse cara aqui também. Não tinha visto. Mas o que sobrou foi puramente GND, né? Ó, você pode ver, quando você clica no GND, um X, você pode ver todas as conexões GNDs, você precisa ter todos os GNDs interconectados. Não é isso que está acontecendo, né? Estão longe um do outro. Só que a gente vai resolver isso de outra forma. Você vai vir aqui, ó, e a gente vai criar um plano preenchido. Vamos ver primeiro o 3D, né? Como é que tá ficando a nossa plaquinha. Já tá ficando bem legal, né? E a gente vem aqui, ó, em desenhar regiões preenchidas. Você clica na ponta. A Magui tá falando alguma coisa lá. Opa, Joab, pode falar. Joab levantou a mão? Acho que ele caiu. Tá. Basicamente, a gente precisa fazer uma região preenchida para deixar o nosso design mais...
Calma, não é aqui. Para deixar o nosso design mais interessante. Você vem aqui, ó, seleciona uma dessas duas, né? Que é a frente, que é a parte de trás. Vamos usar a parte da frente. Vem aqui na região preenchida, clica, e aí ele pergunta qual que é a rede que você quer usar. A gente vai usar a GND. A gente quer interconectar os GNDs. E também porque essas regiões preenchidas, né, elas são isolamentos que a gente faz em algumas placas, né, normalmente para setores mais robustos, coisas do tipo, né, para aplicações mais críticas. Mas ela é interessante para toda a plaquinha porque ela cria uma zona mais isolada, como eu acabei de dizer, né. Aqui você em isolamento, você coloca 0.25, só para a gente ver o efeito. Aí você desenha aqui em volta, né, de qualquer forma mesmo, só precisa conter toda a região dentro e aperta B. Olha só que interessante. Ele preencheu toda a parte, né, todo o isolamento com GND. É claro que faltam algumas partezinhas, né. Você pode ver que existem coisas desconectadas ainda, né. A gente não conectou, por exemplo, esse D- aqui, né. É a única linha que eu consigo ver. E é isso, acho que foi só o D- que a gente não conectou. Mas a gente vai ver como é que a gente conecta ele. No 3D ele já fica um pouco mais interessante, né. Já fica mais isolado nessa placa, fica mais visualmente bonito. Vamos apertar, vamos mudar um pouco o tamanho aqui, ó, que ele já tira essa parte pra gente. E vamos conectar o cara que falta, né, que é o nosso querido D-. Como é que a gente vai fazer isso? Você puxa para cá, calma, é com 0.3. Você puxa para cá, e você vê que você não consegue interconectar ele, né? Tá tudo tampado aqui, ó. Você não consegue chegar até ele. Você vai fazer um jumper. Como é que você faz um jumper? Você chega aqui, ó, o mais próximo possível, aperta V e ele vai criar uma via. A via é basicamente um anel que ele conecta ao outro lado da placa. Então você pode apertar V, né, para chegar do lado azul aqui, ó, back. E aí você puxa um fio para cá, ó, um fio azul, e aperta V de novo. Aí você interconectou esses dois caras, só que pela parte de trás. Você pode alternar aqui, ó, para ficar vendo entre as conexões. Se você for lá no 3D, você vai ver isso. Ó. Na verdade não dá para ver, mas você pode tirar aqui os modelos, ó. Modelos com foro passante, modelos SMD. Tá aqui, ó. Você está interconectando esses dois caras. E assim, quanto mais complexa essa placa é, mais dias você vai fazer. Uma boa sugestão para usar via é utilizar sempre o menor tamanho de via possível, né, desse jumper. Opa, Jorge, pode falar. Ei, Luiz, outra dúvida. Tu mostrou aí a parte de fazer o perfuramento da placa, né? A perfuração da placa de um lado para o outro. Agora me tira uma dúvida. No caso, se for um componente BGA, por exemplo, né? Não, eu acho que não tem como fazer isso, né? Não tem como soldar um pino do BGA perfurando por trás pro outro lado da placa. Ou tem? Na verdade, tem. O que a gente utiliza às vezes no BGA são placas com mais camadas, né? Essa aqui é uma placa comum de 2 camadas, mas você pode fazer placa com 4 camadas, 6 camadas. Aí você tem camadas intermediárias onde pode passar esses fios, né? Esses jumpers. Não necessariamente na última, entendeu? Aqui é uma placa simples, né? Ela só tem 2 vias, 2 camadas. Eu acho que se a gente organizasse direitinho, nem precisava dessa segunda camada, né? A segunda camada só está servindo para a gente fazer esse negócio por trás. Massa, show de bola. Valeu. Mas tem mesmo, tem coisa mais complicada, assim, que você precisa usar 4, 6 camadas, né? Nunca fiz um de 6 camadas, no máximo eu fiz até 4 camadas, mas é bem interessante. Show. Aí, fazendo isso, a gente já interconecta todo mundo, tá? Então, quando você for fazer um jumper assim para o outro lado, faz do menor tamanho possível, porque você deixa mais livre a outra face, né? Você faz assim o mais próximo possível do outro, né? O quanto mais você pode utilizar essa parte vermelha, você utiliza. Vamos apertar B para refazer a nossa zona. O que falta aqui? Ó? Não está conectado 5 volts. Não está interconectado até ali. Você pode fazer duas formas. Você pode puxar esse cara para cá. Ou você podia, por exemplo, criar a face de trás sendo 5 volts. Mas eu acho que não é necessário, né?
Para fazer uma conexão dessa, não é necessário. Vou deixar aqui mais próximo. E não tem problema. Aperta B aqui. Tá, agora ele isolou aqui, ó. Veja que ele isolou aqui também, porque aqui é o 5 volts, né? Ele não pode encostar no 5 volts. Show. O que falta? Esse GND não está conectado. Não, segundo ele, não está conectado aqui. O que a gente vai fazer aqui? Um jumper. Aperta V, né? X, aí para conectar, V. E faz um jumper para esse lado. Assim vai passar para o outro lado. Caraca. Enfim. Deus. Deus, deu um... Quase me engasguei aqui. Com água. Pra vocês verem, né? Aí você faz esse jump pro outro lado para interconectar esse GND ao outro. Por que ele não conseguiu se conectar aqui? Porque aqui, ó, tem uma região muito pequena. O isolamento não ia ficar tão legal. Aí o próprio software deixou essa região assim e indicou que a gente tinha que reconectar esses dois caras. Mas que tá tudo bem agora. Quando você for lá no 3D, você vai ver isso. Você vai ver esse jumper e o outro jumper que a gente fez lá do outro lado. Aí você pode ver essa região toda cobreada, né? Você pode recobrear de novo, né? Agora usando esse jumper. E no outro lado a gente vai fazer um outro tipo de isolamento, que é o isolamento de todas as vias. Né? Então você pega aqui, ó, vai para o outro lado, desenha isso aqui, e aí você vai colocar nenhuma rede. Isolamento de 0.25 e coloca nenhuma rede, tá? Que é um isolamento que não é um isolamento de GND, é um isolamento para nenhuma rede mesmo. Você vai ver que ele não vai se conectar a nada, né? É só um isolamento comum. Ó, ele não se conectou a nenhum desses pinos. Aí você vai ver no 3D, você aperta F para trocar a face, né, de lado, e você consegue ver que você terminou sua plaquinha, né, basicamente. Vamos só verificar as regras elétricas. Aqui também tem um verificador. Aqui, ó. O verificador está dando 2 erros. Violação do isolamento. Cadê? Só quero ver os erros. E a conexão do nível térmico. Isso aqui acontece, pessoal, porque você não deixa um isolamento mínimo, né? Como é que você resolve isso? Você resolve reconectando as coisas. Então, se você tem aqui os 5 volts, acho que é o GND. Não, 5 volts mesmo. Ué, tá tudo conectado. 5 volts, 5 volts. Ele deixa essas setas aqui quando você faz, ó. O que acontece aqui? Aqui ele tá dando esse problema de atenção, mas você não precisa perder tempo com isso, porque esse problema que ele deu aqui é porque ele não está conseguindo reconectar essas zonas, né? Aí meio que ele não está considerando como se o alívio térmico não fosse bem sucedido aqui. Só que isso não faz diferença pra gente, né? Porque a gente já fez jumpers para os outros lados, né? E a gente já consegue interconectar esses caras de outra forma. Não tem problema. O erro que tá dando é nesse cara aqui. Agora, por quê? Não sei. Deixa eu ver. Violação de isolamento, classe default. Ah, provavelmente eu tô encostando um cara no outro. Aqui você não precisa se preocupar, né? Você pode ignorar esse erro em si. Mas esse erro aqui é um erro provavelmente de isolamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu refazer essa trilha. Dessa forma aqui. Calma, deixa eu colocar o 0.5. Estou apertando delete, tá? Para tirar as trilhas. Esse pedaço aqui. Ah, entendi, ó. Quando eu coloco aqui, ó, ele não deixa eu colocar assim porque ele já encosta do outro lado, ó. Ele não isola. Então eu vou ter que puxar daqui para cá. Acho que assim dá certo. Vamos ver lá? Não. Aqui provavelmente eu vou ter que usar uma trilha menor mesmo. Porque ele não está conseguindo isolar essas duas trilhas, né? Já que a trilha de 0.5 é muito grossa para isso. Então vamos puxar aqui um de 0.3 mesmo. Né? O que não tem problema, né? Porque esse cara aqui,
é só o filtro. E ele já está interconectado com o outro. Então a gente vem aqui no visualizador. Aqui, verificar as regras elétricas. Não sei porque estou dando esse erro. Isolamento de classe de rede. Eu acho que é ponto GND. Eu acho que é o GND que está vendo errado. Tá, se eu deixar assim, talvez não dê problema. Porque aqui essa questão aqui já está sendo definida pelo plano de fundo, né? Já está interconectando. Então essa trilha aqui meio que tá inútil pra gente. Inclusive eu posso até tirar ela. Como essa face é tudo GND, né? Posso tirar ela. Apertar B. Vamos ver lá. Vamos verificar de novo. Ah, tá. Isso aqui é um bug, não tem como. Tá tendo algum problema aqui. Esse bug não faz sentido. Mas vocês não precisam se preocupar, tá? Isso aqui não vai dar problema, não. Se vocês forem fazer isso aqui. Então, ó, tendo esses problemas que são, enfim, não são problemas de verdade, né, pra gente, você pode excluir esses marcadores, né, esses avisos aqui, ó, quais são os avisos que estão dando pra gente? Esses avisos são de serigrafia. Serigrafia é basicamente a tinta, né, vocês não precisam se preocupar com isso, só no refinamento que vocês podem fazer isso, né, por exemplo, eu quero escrever aqui meu nome, né, eu posso colocar isso no texto aqui, na parte da serigrafia, ó. Aqui, ó, F screen é a parte da frente e back screen é a parte de trás. Vocês podem escrever dos dois lados. Você pode rotacionar aqui os identificadores dos componentes. Pode falar alguma coisa. Opa, Joia, pode falar. Ei, Luiz, serigrafia na hora da produção, aumenta custo ou não? Não aumenta custo. Porque já é padrão, sabe? Eles já vão fazer serigrafia de qualquer forma. Mas não aumenta, não. Não, eu não falo a serigrafia só da nomenclatura, por exemplo, dos componentes, tipo aí C2, R1, R2, dos capacitores. Não, eu falo tipo se eu quiser colocar um desenho, se eu quiser colocar uma logo, se eu quiser colocar, ou enfim, vários desenhos ou algum símbolo na placa. Isso aumenta o custo ou não? Ou é porque tipo, passa numa máquina que já faz a serigrafia total, independente do tanto de desenho Não. que tem? Pelo que eu sei, não aumenta custo, não. Pelo que eu sei, tá? O que aumenta custo em placa é o tamanho dela. Isso aumenta sim o custo. Show de bola. Show de bola. E se você quer ela montada e tal, aí aumenta mais o custo. Mas ela crua assim, sem nada, que ela vai vir assim, né? Isso não tem... Não adiciona custo quando você coloca mais serigrafia. Show de bola, show de bola, show de bola. E basicamente é isso, pessoal. Para fabricar, vocês podem simplesmente... né? Vocês podem ignorar isso aqui, né? Vocês podem consertar depois. Isso aqui é mais a título de organização, esses nomezinhos, né, que estão em cima desses pads, é só serigrafia, né, vocês podem colocar a logo de vocês aqui, podem colocar o nome, aqui, ó, vocês podem colocar uma imagem para posicionar, transformar em um negocinho aqui, mas basicamente é isso. Aí vocês podem voltar aqui no KiCad, ó, no seu projeto, e aí tem um plugin chamado Fabrication Toolkit, né, vocês vêm aqui, ó, Fabrication Toolkit. Ele é um plugin que eu uso muito, né? Que aí você só vem aqui, ó, na sua placa e clica em Fabrication Toolkit. Aí ele já cria todos os arquivos que você precisa para fabricação e ficam lá na sua pasta já, que são esses caras aqui. E esses caras você vai utilizar para enviar lá para o site lá da PCB, para PCBWay, qualquer marca que você for fazer seu PCB. E basicamente é isso, né? São os Gabbers Files. E aí é um arquivo separado para furo, um arquivo separado para isso aqui já é gerado automaticamente, tá, pessoal? É um arquivo, por exemplo, só para fazer esses pads aqui, ó, de solda. É um arquivo só para fazer esse furo grande. Um arquivo só para fazer esses pads pequenos, para vias. E basicamente é isso, né?
E um arquivo também para definir a borda, né, da sua PCB. Então eu acho que é isso, né? Acho que eu já falei bastante aqui. A gente já está bastante tempo aqui. Pessoal, queria agradecer a presença do Luiz, a disponibilidade dele por compartilhar com a gente esse conhecimento e a presença de todos vocês, tá bom? Queria dizer também que Valeu, a nossa Luizão. pesquisa está fixada no chat, que queria pedir para todo mundo dedicar um minutinho para responder, tá bom? Valeu, Luizão. Obrigado aí, Valeu, cara. pessoal. Se garantiu, viu? Parabéns aí pela a sua desenvoltura aí também. Gostei muito. Show de bola. Viu? Só Obrigado, viu? elogio. A lenda, um monstro. Valeu. Que isso. Humilde. Valeu, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Falou da pesquisa lá. Pô, mas eu ensinei pra todo mundo a sair. Responder. Mas é pra mandar pro e-mail, pô. Lá deve ter e-mail de todo mundo. Tá bom, bota o pessoal que quer almoçar. Sim, tem a copa é ali, né? É aqui sim. Não, que é auditório. Ah, mas eu não gostei não.